O que é interessante nesse visto é que tu vai ter 2 anos para buscar uma empresa aqui dentro que já tem o sponsorship do home office. A minha irmã tem o visto britânico pelo marido dela. Eu tenho o direito de pegar o visto por parte dela? É mulher ou marido de europeu com pre-settle. Quanto tempo pode ficar fora? Fala galera do Na Vibe, estamos de volta com mais um videão daqueles, porque hoje, ó, eu acho que de todos os assuntos, esse é o mais pedido. É o assunto mais pedido. Estamos aqui, ó, em Bayswater Station, no centro de Londres. Estamos aqui quase pertinho do Kensington Gardens, o Palácio de Kensington, para quem não conhece. E nós vamos falar sobre imigração. Quais são as formas de viver legal aqui no Reino Unido e responder as perguntas que vocês mandaram pra gente. Então, antes de mais nada, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, porque toda semana tem 2 vídeos já. Quem puder, dá essa força aí, gente, se inscreve no canal, porque estamos rumo aos 100 mil inscritos. Falta pouquinho, hein? A gente conta com vocês nessa pra ajudar a gente a bater os 100 mil e a gente ganha a nossa plaquinha do YouTube, né? Então, senta o dedo aí no like. Então vamos lá conversar então com a Francine? Vamos, porque não é a gente que vai responder hoje. Nós vamos trazer alguém profissional para responder isso para vocês, que é a Francine Mendonça, da London Help for You, e a gente vai mostrar onde fica o escritório, que é aqui pertinho. Muito gente boa ela, então bora lá. Bora lá. E como prometido, a gente já veio falar para vocês de um dos assuntos mais pedidos no canal, que é falar sobre imigração. E ninguém melhor do que falar sobre imigração do que a Francine Mendonça, da London Help for You. Obrigada, Francine, por receber a gente, porque ó, o que vocês mandaram de pergunta no nosso Instagram, ela vai ser tipo uma sabatina aqui hoje. Um prazer estar com vocês aqui. Cíntia, com certeza podem contar comigo. Eu fui a pioneira, brasileira pioneira a trabalhar com imigração no Reino Unido. Nós estamos no mercado há 21 anos, ajudando todos os imigrantes possíveis, né? E eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas. Caso fique alguma dúvida, no final a gente pode passar o e-mail, as pessoas podem mandar também diretamente um e-mail que eu respondo todos, um por um. E, inclusive, os contatos da Francine vão estar todos aqui na descrição do vídeo, então vocês podem mandar mensagem, pode mandar e-mail, entrar em contato, segue no Instagram, porque fora as perguntas que nós vamos fazer para a Francine hoje aqui, tem muito conteúdo bacana e esclarecedor no Instagram também, então já sigam lá. Então, Francine, a primeira pergunta é, Brexit aconteceu, tem muita gente que ainda não sabe o que isso significa e quais são hoje, né, 2022, as formas legais de viver aqui na Inglaterra. Então, na verdade, o Brexit, né, aconteceu em dezembro de 2020. A partir de dezembro, o cidadão europeu perdeu o direito total de entrar aqui dentro do Reino Unido com passaporte europeu e começar a trabalhar, por exemplo, aplicar para o Insurance Number. Hoje em dia, o passaporte europeu, quanto o passaporte brasileiro, o passaporte japonês, o passaporte americano, tem o mesmo valor. Todos têm que aplicar para visto, tá? Dependendo do tipo de visto, ou visto de estudante, ou visto de trabalho, ou vem para montar uma empresa, mas existem diversas categorias de visto para trabalhar na Inglaterra ou para estudar na Inglaterra. Mas cada pessoa, tipo, a gente tem que analisar o perfil da pessoa e dizer qual o tipo de visto que ela se qualifica. Mas realmente, com o Brexit, infelizmente, o europeu perdeu o direito. O europeu ainda continua tendo o direito até o final desse ano, se ele é residente dentro do país e ainda tem um family member para trazer, como um pai, ou a mãe, ou o sogro, a sogra, tem que aplicar para esse visto até o final de dezembro deste ano. Porque a partir do próximo ano, Cíntia, não tem mais como utilizar a lei europeia dentro do país para nenhum tipo de visto. Aí vai ser só immigration rules. Aí, como todos sabemos, existem essas taxas altíssimas para pagar do home office, taxa para usar o NHS, por exemplo, todos os vistos, work permit, visto de estudante, visto de casado com britânico ou mesmo com europeu, settle aqui no país, todos estão pagando impostos e taxas para o governo também. Não existe mais nenhum tipo de visto que tu possa aplicar free of charge, por exemplo, para vir para cá. E essa informação do pre-settle, né, para quem é family member, é nova, né? Porque antes eles tinham saiu ontem. Saiu ontem, isso vai ser. Então, a partir de janeiro de 2023, o europeu não tem mais como trazer pai ou mãe para cá pela lei europeia, e sim somente pela Immigration Rules. E a Immigration Rules é muito mais, tipo, rigorosa quanto à lei europeia. Tu tem que demonstrar totalmente a dependência financeira, afetiva, e tem que demonstrar também que, no caso, teu pai, a tua mãe, ou teu sogro, a tua sogra, não tem ninguém para cuidar dele do Brasil, vai ficar muito mais difícil para aplicar para esse tipo de visto a partir do próximo ano. E hoje falando assim, né, eu quero ir para a Inglaterra para morar.
e trabalhar na Inglaterra, quais são as possibilidades de visto de trabalho? O visto de trabalho, existem diversas categorias de visto de trabalho, né? A mais comum, a mais fácil, que é o HSMP, que seria, no caso, o Tier 2 passado, tu tem que ter um nível de inglês level 4, né? Então, tu tem que ter um inglês, tipo, intermediário, um pouquinho menos, que seria um B2, né? E aí tu tem que fazer as 4 provas e também tem que ter uma oferta de trabalho e tu tem que ter experiência. Não necessariamente que tu tem que ter uma graduação, não. Tu demonstrando experiência e algum certificado de algum curso, tu tem condições de qualificar para um visto de trabalho. Mas o principal realmente é o inglês. Se você não tem condições, tipo assim, não tem condições de fazer prova de inglês, tem que estudar, ver um nível melhor. Quando tiver a prova de inglês, é possível vir trabalhar no país. Claro também, né, Cíntia, que não são todas as áreas que não precisam do diploma, né? Algumas... Não, nenhuma das áreas precisa de diploma nesse caso, mas não são todas as áreas que estão abertas para visto, porque o governo daqui é bem esperto também, né? Eles mostraram, o visto de trabalho vai ser para faxineira, para a pessoa vir fazer isso, fazer aquilo. Não. Tem diversas categorias que eu recebo inquiry aqui no escritório e por e-mail, que quando a gente vai ver o cargo da pessoa, existe, mas não está available ainda. Como? Eu não consigo trazer ninguém, por exemplo, para trabalhar aqui como faxina, mesmo que o inglês seria level A2, que não precisa nem um inglês B2, né? Não precisa um certo level de inglês. Mas, infelizmente, esse tipo de visto, que é o No Qualified Visa, No Qualified Service, ele tá completamente ainda, não está disponível para a gente trabalhar. Mas existe essa opção, mas não está disponível. Não está disponível ainda. Eu acredito que vai entrar, porque a gente está com falta de mão de obra em todas as áreas. Mas, por enquanto, para eu trazer, por exemplo, uma empresa de cleaner, eu posso trazer a gerente, entendeu? Mas eu não posso trazer, tipo, a pessoa que vai limpar a casa. Não posso, tá? Então, tem algumas categorias que estão abertas, mas não estão disponíveis para aplicar para o visto. E isso é interessante porque nós tivemos agora, né? Por toda essa crise que nós estamos passando na Inglaterra, a gente sempre fala para todo mundo no canal sobre essa questão da crise no custo de vida e a crise que a Inglaterra está vivendo, principalmente por causa do conflito, né, na Ucrânia, mudança de governo. Então, agora nós tivemos a entrada da Liz Truss, que é a nova primeira-ministra. Francine, tem alguma possibilidade que você recebe os contatos que você tem no governo de que mude essas questões de visto, que eles fiquem um pouco... Mais flexíveis? Eu acredito que não, porque, como eu disse antes, o governo é muito esperto. Eles lançam diversas categorias de visto, aí quando tu olha, diz, meu Deus, eu vou conseguir para esse tipo de visto. E, na verdade, quando tu vai ler e checar, tipo, por exemplo, tem uma categoria de visto que tu pode aplicar se tu estudou nos últimos 5 anos nas melhores universidades do ranking, lá, 50 melhores universidades do ranking mundial. Aí vai a Francine Mendonça fazer tipo, o research dela lá, eu fui lá, chequei de 2017 a 2022, as 50 melhores universidades. Não tem nenhuma universidade brasileira, entendeu? Então, quantas pessoas estão aplicando para esse tipo de visto? Eles querem atrair talentos para cá. Como eles vão fazer isso? Entendeu? Se eles não estão abrindo, tipo assim, equal, sabe? Não tem essa coisa equal para todos. Como que a Universidade da África vai se qualificar entre as 50 melhores do mundo? Só tem a Universidade do Japão, da Inglaterra. Imagina quanto que tu tem dos Estados Unidos, Canadá, quanto que tu tem que investir para poder ir lá estudar e ter um certificado tipo de Cambridge ou Oxford. Uma universidade dessa é 70, 100 mil libras por ano. Entendeu? Então, e aí tem um outro tipo de visto também que eles chamaram tipo de, não é o Global Visa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que fez uma anotação. O Scale Up, isso mesmo. O Scale Up, na verdade, também, quem é que pode trazer? São empresas multinacionais grandíssimas, como o Google, Facebook. Mas qual o interesse da empresa trazer? Se tu pode esse tipo de visto tu pode aplicar por até 2 anos, a validade é de 2 anos, mas tu precisa de um sponsor. Então, o sponsor tem que te trazer com um salário muito maior do que um work permit. E aí tu chega aqui, depois de 6 meses, tu simplesmente pode deixar o teu sponsor e abrir a tua empresa. Qual a empresa, qual o benefício da empresa usar um Scale Up Visa? Me diz. Nenhum. Porque ela tem certeza que ela vai perder o funcionário em 6 meses, entendeu? Então, é um pouco contraditório, né?
Então, na verdade, se a pessoa não fala nada de inglês, o único visto que ela vai se qualificar é o Student Visitor Visa, que é o tipo de visto que tu pode vir estudar por até 11 meses, mas não tem direito ao trabalho. Não pode estender esse visto dentro do país, tu vai ter que sair fora do país para fazer para aplicar para uma outra categoria, no caso, que seria um Tier 4 ou até um visto de trabalho. Aí o outro tipo de visto também que é bem comum é quando tu vem estudar, fazer uma graduação ou uma pós-graduação, que aí tu pode aplicar para o Tier 4. Nesse Tier 4, tu terminando uma graduação, uma pós-graduação, você pode aplicar para um visto de trabalho para mais 2 anos para ficar aqui dentro, que esse visto é interessante, que a gente tem feito diversos vistos aqui de pessoas que já estavam fazendo graduação ou pós-graduação e também mestrado aqui dentro e que estão aplicando para esse tipo de visto. Porque esse visto, o que é interessante nesse visto é que tu vai ter 2 anos para buscar uma empresa aqui dentro que já tem o sponsorship do home office. Porque aí depois tu faz o switch pro Tier 2, que seria o visto de trabalho, né? Esse visto, nem o Student Visitor, nem o Tier 4 e nem esse visto que é o Postgraduate Study, ele não conta para residência no país. Entendeu? Não conta para residência. No caso, contaria se fosse um long stay, no caso, se a pessoa viver 10 anos legal dentro do país. Senão, ele não conta para residência. Mas o Tier 2, no caso, o visto de trabalho, você trabalhando aqui dentro por 5 anos e pagando imposto, você tem direito de aplicar para o Indefinite Leave to Remain e depois de 1 ano consecutivamente a naturalização britânica. Então, na verdade, eu tento... quando o meu cliente vem ou me manda e-mail, eu tento analisar a situação dele, eu sempre tento guiar ele para ver qual o objetivo dele. Se ele vem para cá por 1 ano, se ele vem para cá para 2 anos, se ele quer mudar a residência dele e permanecer no país, né? Também existem outros tipos de visto, como o Innovator Visa, mas também tu tem que ter uma ideia mirabolante, entendeu? Tem que ter um business plan, que só de FIIs para um visto desse tu vai gastar 17 a 20 mil libras, entendeu? Para entrar no país. Mas também é um visto interessante. E aí, voltando nessa questão desse visto que é bem interessante, né? De graduação, mestrado, pós-graduação. Para conseguir estudar aqui na Inglaterra, também precisa do inglês? É obrigatório? Precisa. Na verdade, se for graduação, tu precisa de uma média de 6 a 6,5 nas 4 provas, né? Isso significa que cada prova tu tem que tirar essa média. Tu não pode tirar uma prova 4, a outra 8 e fazer uma média. Não. Cada provinha tu tem que tirar aquele 6,5 ou 4 para ter essa média. E aí, se for para um mestrado, tem universidades que pedem entre 7 a 7,5 o IELTS, né? Sempre se basear pelo IELTS, porque o IELTS é um teste que é reconhecido pelo governo aqui. Claro que é importante explicar que existe 2 tipos de IELTS, que tem o General Training e o KVI, que é para visto de trabalho, porque se tu fizer um que não é o KVI, ele não vai ser reconhecido por visto de trabalho, tem que fazer um outro tipo de teste. E o acadêmico, que é para a universidade. Então, são 2 testes separados. E só falando que essas 4 provas, né, para quem não sabe como é que funciona, você tem que falar, ouvir, escrever e escutar em inglês. Porque tem a prova de listening. Então, e todas as provas têm minutos. Uma é 45 minutos, a outra é 1 hora para te fazer. E tu não pode passar daquilo ali. Entendeu? Tu faz a prova e depois tu tem que passar para grade dentro dos minutos que foi te passado. É bem... Mas também dá para olhar no YouTube, dá para checar como é que funciona a prova antes. Existe cursos especializados para o IELTS também, que é super interessante de fazer. A duração de 3 meses, mas vale a pena também fazer, né? Porque tem todas essas possibilidades, né? É uma coisa que a gente sempre fala, que as portas se abrem muito mais quando a gente fala a língua, né, do país. Com certeza. Para quem tá aqui também, porque muita gente entrou aqui como family member, né, e não fala a língua, então o inglês ajuda muito a abrir portas. Com certeza. Então vamos aproveitar agora, porque agora que vocês já entenderam quais são, que tem possibilidade, né? Não é que o Reino Unido... Não, existe, as pessoas com costumam certeza. falar, o Reino Unido fechou as portas depois do Brexit. Não. Tem possibilidades. Tu tem que analisar a tua situação, ver qual é o que tá o weakness na tua aplicação, tipo, por que eu não posso aplicar agora e improvisar, melhorar, porque eu tenho cliente às vezes que a gente prepara ele 1 ano, entendeu? Tem que organizar o currículo, tem que fazer uma carta boa de apresentação, se for o caso de aplicar para o visto de trabalho.
trabalho, porque aqui não adianta tu mandar só o currículo para a empresa não vai nem checar. Tu tem que ter um LinkedIn atrativo. Por quê? Porque a pessoa que pegar o teu currículo, o RH, ele vai checar, se ele vai ler a primeira carta de apresentação. Se ele achar interessante porque tu tá aplicando para vaga, ele vai atrás do teu LinkedIn, checar quem você é, quem são as suas referências, entendeu? Quais as empresas que você trabalhou, que talvez não estejam todas no seu currículo, entendeu? Então realmente tem um período para te preparar, né? E possibilidade tem. E ainda, né, falando do visto de trabalho, tem um que tem mais de 200 mil vagas, que é o healthcare, né? Com certeza, muito boa. Muito boa o healthcare, com certeza. E ele se qualifica com Tier 2, né? Então, quais são as profissões que se encaixam nesse healthcare? Então, cuidar de idosos, tá? Para vir para cá, ou trabalhar com NHS. Mas qual é o problema do healthcare? É que tem diversas agências. Antigamente tinha as agências que colocavam as pessoas nas casas e não tinham um número de horas, tipo assim, nessa semana tu vai trabalhar 20 horas, outra semana 30 horas, e agora não. Agora a healthcare tem que vir para cá com 40 horas fixa, com salário fixo e tudo organizado. Mas realmente é hospital e casa que cuida de idosos, entendeu? É essa parte de healthcare que eles estão... E para o NHS, por exemplo, NHS tem todas as vagas, na verdade, para enfermeira, médico, mas também para ti, então é um pouquinho contraditório, para ti ser dentista, por exemplo, aqui tu tem que aplicar para o JDC. Para te aplicar para o JDC, tu já tem que ter um visto. Então, um pouquinho, entendeu, awkward para isso, sabe? Porque tu não pode aplicar pro JDC do teu país sem ter alguma residência ou alguma coisa aqui. Como estrangeira, tu não pode aplicar. Como europeu, tu pode aplicar ainda, entendeu? E aí, quando sai o JDC, por exemplo, aí tu aplica pro visto. Eu tô esperando um caso exatamente assim agora. E o governo na Inglaterra, então, quer se afundar. Porque não tem profissional... E ele não facilita para que... Porque tem profissional muito bom nos outros países também. Tem, com certeza. Mas eles estão tentando... Que, na verdade, quem criou todo esse sistema de imigração foi o Boris Johnson. Então, ele saiu antes de mostrar que estava funcionando, entendeu? Então, agora ficou para a Liz Truss executar e ver o que ela pode reajustar para melhorar. Mas vai ser de acordo com a necessidade deles. Pode ter certeza que esse país não vai, tipo, simplesmente deixar entrar imigrante e deixar o imigrante se resolver aqui dentro, com certeza não. Não, então vamos lá para perguntas, porque tem muita coisa legal. Para viajar para cá, por exemplo, e trazer um filho que é menor de idade, a pessoa tem um passaporte, precisa também da autorização do pai, mesmo se a pessoa não tiver vínculo com o pai? Pode só a mãe trazer a criança? Não. Ela precisa... Isso quem exige é o Brasil, na verdade, não é nem o Reino Unido. Mas o problema é, se ela tirar uma criança do Brasil sem autorização do pai, é considerado rapto. O pai pode denunciar ela na polícia e quando ela chegar no Brasil, ela é presa no aeroporto. Entendeu? Se fosse, tipo assim, uma criança britânica que sai do país sem o consentimento do pai, se o pai for atrás, o governo britânico vai atrás da criança no Brasil ou qualquer lugar do mundo para tirar a criança da mãe. Entendeu? E o Brasil precisa dessa autorização de viagem. O Brasil não tem esse poder de vir atrás da criança, mas ao mesmo tempo ela é uma fugitiva, ela precisa de autorização. A partir do momento que a criança é registrada no nome do pai e da mãe, tem que existir esse agreement, tipo, se ele vai sair do país. E não é uma autorização de viagem só. Autorização de viagem, ele está autorizando a pessoa ir e voltar. Então, ela vai precisar da guarda total dessa criança, garantindo que ela tem direito de cuidar dessa criança e que ela está responsável pela educação, pela alimentação e tudo da criança, tá? Então, não pode. E mesmo assim, ela não consegue sair do Brasil sem autorização, porque a Polícia Federal vai barrar ela. Ela não sai do Brasil sem essa autorização. Ela não embarca no avião sem essa autorização. Entendi. Então, já ficou aí respondido. Agora, essa daqui é bem delicada, é uma curiosidade de muita gente. Casal que vive aqui ilegal e teve um filho aqui ilegal. Eles conseguem voltar para o Brasil sem problema com a criança? Voltar pode. Pode voltar, não tem problema. Porque a criança a criança não tem direito. Não, a criança pode fazer o passaporte brasileiro. Ela é brasileira, nascida na Inglaterra. Ela não tem direito a passaporte britânico só porque ela nasceu em solo britânico, entendeu? Ela só vai ter direito a passaporte britânico se ela nascer no país e ela viver por 10 anos contínuos no país,
entendeu? Eu também recebo muitas perguntas, minha filha nasceu aí, nós estávamos ilegal, depois de 4 anos a gente saiu, agora ela tá com 18. Aí eu mando parabéns, né? Mas infelizmente a criança não tem direito a passaporte, nem quando ela fizer 18 anos, porque ela nasceu no Reino Unido. Não tem direito. Ela só vai ter direito a passaporte se ela nascer aqui, mesmo se o pai e a mãe não tiver nenhuma legalidade, não tiver nenhum visto, se ela viver continuamente por 10 anos. E também não é uma aplicação para passaporte direto, Cíntia, porque às vezes as pessoas se confundem. Tu tem que fazer uma aplicação no home office, demonstrar com o livro vermelho, com toda que tem no caso que a criança que acompanha pelo NHS, ela vai ter um livro vermelho com todas as vacinas, ela vai ter que mostrar todo o recorde escolar dela aqui dentro, entendeu? Demonstrar onde que ela viveu nos últimos 10 anos, fazer uma aplicação no home office, pagar a FII do home office, para ter direito a essa naturalização, e aí depois sim ela vai aplicar pro passaporte britânico. Nossa, tá? É um processo que passa 10 anos, mas pode levar uns 15 aí para conseguir. Não é rápido. Não é rápido. É uma coisa, é questão de máximo 6 meses por aí ela tá. E aí também o passaporte britânico dá legalidade para os pais, entendeu? Mas também existe um visto com base na criança que quando ela vive dentro do país 7 anos contínuos, que também pode aplicar para esse visto, entendeu? Aí esse visto dá direito para os pais, através da criança ter sido alfabetizada aqui dentro, esse visto dá direito para os pais se legalizarem, tá? Mas isso não significa que quando a criança fizer 10 anos, o pai tem direito a aplicar o passaporte britânico. Não tem. O pai e a mãe continuam tendo que fazer a rota de 10 anos legais para conseguir aplicar o passaporte britânico no futuro. Entendeu? Depois da criança, mais 10 anos. Depois, tipo assim, ó. Depois que eu peguei o visto pelo filho, eu preciso mais 10 anos de... E eu preciso continuar os 10 anos, só que a criança não. Por exemplo, 7 anos e meio. 7 anos, a criança fazem a aplicação do visto. Sai um visto de 2 anos e meio para toda a família. Quando a criança completa 10, a criança tem direito a aplicar para a naturalização britânica, mas os pais não. Os pais vão ter que manter esse período de 10 anos renovando o visto, da primeira renovação, da primeira aplicação, para chegar no final dos 10 anos, aplicar para permanente e 1 ano depois aplicar para naturalização. Nossa, muito tempo. E é bastante dinheiro também. Para cada 2 anos e meio tem que pagar as FIIs do home office, tudo. Posso aplicar para o visto de casamento estando em UK como turista? Então, se casou depois de janeiro de 2021, não pode mais. Mas se você casou antes de antes de dezembro de 2020 e o marido é europeu e tem settle ou pre-settle, pode aplicar aqui dentro. Nossa, que legal. Pode aplicar aqui dentro. O problema é passar na imigração e explicar para eles que ele vai aplicar aqui dentro. Eles não deixam. Você tem que entrar como turista sem muita informação. Mas se a pessoa tiver aqui, se a pessoa estiver aqui dentro, pode aplicar. Como é que é o processo de troca de visto do Tier 5 para o Skill Work? É burocrático? Então, burocrático porque tu precisa de um sponsor, precisa de salário, tu vai ter que sair do país, só se tu, se trocar no meio do visto, ainda dá para fazer aqui dentro, mas se for terminar o teu Tier 4, tu vai ter que aplicar fora para outra categoria de visto. A aplicação do Tier 5, no caso o teu visto do Tier 5 não conta para residência. Mas não é complicado. Mas se eu tiver tem que Tier seguir a 5 regra. Aqui, arrumar um sponsor, eu posso trocar? Posso trocar dentro do país. Pode trocar dentro do país. É só arrumar o sponsor e fazer... Aí tem, maintenance, né? Tem que apresentar extrato de banco de 1 mês e apresentar o COS, no caso da empresa, demonstrar que tu tá apto para vaga, o currículo. Outra coisa também que o home office pode voltar e pedir para a empresa como que a empresa selecionou essa pessoa. Então, toda empresa, quando ela tem ou não o sponsorship, ou vai aplicar, ou vai abrir uma vaga, ela tem que abrir a vaga pelo menos no website da empresa. Ela não precisa mais anunciar nesses websites e app de trabalho, não. Mas ela tem que demonstrar que ela existiu aquela vaga, que ela não escolheu aquela pessoa porque é amiga do amigo, entendeu? Porque aí isso não pode. Se o home office vê que isso aconteceu, ele pode tirar o sponsorship da empresa e ainda negar o visto da pessoa, tá? É bom ficar atento para quem está aqui fazendo essa troca. Não pode mostrar nada que foi muito arranged, que eu tô te ajudando. Não. Eu selecionei essa pessoa por causa disso.
tantas pessoas aplicaram para vaga, entendeu? A minha irmã tem o visto britânico pelo marido dela. Eu tenho direito de pegar o visto por parte dela? Não, não tem. O passaporte britânico é super restrito. Se tu tem uma irmã, um irmão menor de idade, por exemplo, aí os teus pais morreram no Brasil, aí tu tem a adoção dessa criança, a full guard, tipo, a tutela, aí tu pode aplicar para o visto. Mas se não, não. E se os pais, no caso, teus pais forem acima de 65 anos, a mãe é viúva, a mãe teve um stroke, não tem mais condições de viver sozinha no Brasil, aí tem que pegar todo esse report, demonstrar que realmente precisa de ajuda. Aí tem como aplicar para visto, mas pessoas saudáveis, maior de idade, não tem como. Jeito, né? Não. Para as pessoas que vêm com visto de trabalho e traz o membro da família, esposo, os filhos, o que eles têm direito? Tem direito a tudo. Tem que aplicar o visto no Brasil, tem que pagar o NHS, mas tem direito a tudo. Essa pessoa, o dependente, pode abrir a empresa dele, pode trabalhar como self-employed, pode fazer qualquer coisa. A criança tem direito à escola gratuita, entendeu? Escola pública do governo. A única restrição é para a pessoa que tem o main aplicante do Work Permit. Ele só vai poder trabalhar para aquela empresa. Ele não pode fazer nenhum bico, por exemplo. Ah, vou ajudar esse aqui, depois eu vou mandar um invoice, tipo um self-employed, um autônomo. Não pode. Tu não pode misturar as duas rendas, porque quando for para te aplicar no final dos 5 anos, vamos falar também que o Work Permit tem 2 tipos, um que aplica para 3 anos e o outro 5 anos direto, entendeu? Então depende da empresa e o que a empresa está pedindo, pode fazer de 3 anos ou de 5 anos, não existe para menos tempo, tá? Mas tem direito a tudo o dependente, com certeza. Não tem direito a aplicar para benefício público. Ah, benefício público não. Não. Mas nenhum. Utilizar o serviço Todos do os país. tipos de vistos são restritos a benefício público até você adquirir um Indefinite Leave to Remain, tá? Então, qualquer tipo de visto que tu tem aqui de 2 anos e meio, de 5 anos, se tá na rota de 5 anos, tu não tem direito a aplicar para benefício. Agora, se tu tá na rota de 10 anos, tu pode aplicar para benefício público, porque não vai influenciar em nada para ti. Tu só vai ficar legal em 10 anos aplicando para visto, entendeu? Então, principalmente quando tem criança, geralmente, por exemplo, se a pessoa tá aqui dentro, um brasileiro, aí ele engravidou uma menina que, tipo, tem passaporte britânico, a criança nasce britânica, ele pode resolver toda a situação dele aqui dentro, ele não precisa sair do país e ele sim tem direito a todos os benefícios, ele não precisa de prova de inglês, se a mulher trabalhando ou não, o governo tem que engolir e dar o visto porque o filho é britânico. Essa é a melhor rota. Mesmo sem ter casado? Mesmo sem ser casado. Não vão sair fazendo filho Filho, agora. Boa, essa é muito legal também. É mulher ou marido de europeu com pre-settle. Quanto tempo pode ficar fora? O máximo 6 meses. O máximo 6 meses, porque senão isso vai influenciar na tua aplicação de settle, entendeu? Então, se tu ficou mais de 6 meses fora do país, no ano vai influenciar na tua aplicação então, de settle. quer dizer, porque no nosso COA, né, quem tem o COA, depois que aplica o pre-settle, quem for esposo Eles ou dizem esposa, que tu não pode ficar mais de 2 anos. Fala que pode ficar 2 anos. 2 anos, mas se aí tu não ficar conta 2 anos, tu não vai aplicar pro teu settle, porque aí tu não vai te Aí eu começo qualificar do nos zero. 5 anos. Aí eu tenho que começar Não, do tu não zero. vai começar do zero, porque eles cancelaram, né? Tu não vai mais ter direito, tu vai ter que sair e achar uma rota de visto de trabalho. Eu pensei, bom, Não, é que eu tenho eles o são europeu, muito mas, por exemplo, espertos. o Diego não tem. Eu achei que ele podia ficar 2 anos fora. Quando ele voltasse, antes de terminar os 2 anos, começava a contagenzinha do zero. Não, aí tu vai pegar o settle, aí tu vai dar visto pra ele pela Immigration Rules, aí ele vai ter que fazer a prova de inglês, ele vai ter que começar do zero de novo. Zero. Então, 6 meses é o mais seguro. Não, é o garantido. É o garantido. É o garantido, entendeu? Que tu não vai influenciar. Porque é o seguinte, ó, deixa eu te explicar. É considerado residente no país a pessoa que vive mais de 6 meses dentro do país. Se tu viveu menos de 6 meses no ano, tipo assim, mais de 6 meses fora do país, tu é considerado no resident. E isso vai afetar a tua aplicação de settle, que é o permanente no futuro. Isso é muito importante, hein, gente? Guardem isso, porque no nosso documento e tem que diz que a gente justificar. pode ficar 2 anos. Que tu não vai perder, realmente tu não vai perder. Se tu ficar 2 anos, tu vai voltar, o teu processo tá válido. Eles não esclareceram isso.
Tu pode ler lá, porque não tá esclarecido o que vai acontecer contigo depois dos 5 anos. Mas aí tu não vai... Não vou poder fazer o meu settle. Não vai, tu não vai te qualificar, porque o settle, o que é o settle? Pra te conseguir a permanência, tu tem que demonstrar que tu viveu 5 anos contínuos dentro do país. E como vai acabar o settle e o pre-settle, então eles vão fazer uma peneirada de gente. Quem saiu... Quem tem o pre-settle saiu, vai ficar um tempinho fora, volta, se não completou 6 meses, senão vocês não vão poder aplicar depois. Que absurdo, eu fiquei chocada. Mas porque eu tava garantido, porque o que tá escrito, pode ficar 2 anos, não que eu tenha intenção de sair. Mas não que tu tenha intenção. Falar, nossa, tem opção. Por exemplo, se você ficou 2 anos fora, tu tem como chegar aqui e trabalhar por mais 3 anos, que não vai influenciar, o teu pre-settle tá válido. Se tu ficou 2 anos e 1 mês fora, aí o teu pre-settle não tem mais validade, aí tu tem que entrar aqui e fazer um outro justificar o porquê que tu ficou fora. Mas, na verdade, aquele pre-settle ali que tu fez, quando chegar no final, tu não vai conseguir justificar de novo porque... Entendeu? Quem tá indo ao Brasil, né, vai casar com um europeu e tá indo ao Brasil para fazer a aplicação do visto, pode viajar enquanto tá esperando esse visto para qualquer outro país? Pode sim, eu tive hoje até uma cliente perguntando isso. Pode sim, o que tu tem que fazer é o seguinte, quando tu for fazer a biometria lá no Brasil, tu vai pagar uma taxa, que acho que é menos de R$400, para poder te manter, tu ficar com o passaporte. Aí o que acontece? Quando o visto for aprovado, eles vão te mandar um e-mail e aí tu tem condições de enviar o teu passaporte para lá, né? No caso, para a Colômbia, né? E aí eles vão emitir o visto, te enviam de volta para o Brasil e essa pessoa pode enviar o passaporte para algum lugar da Europa. Mas pode viajar tranquilo, então. Pode. Então tá ótimo. Acho que todas as perguntas respondidas. Se a sua dúvida ainda não foi respondida, deixa aqui nos comentários que a gente também responde ou manda direto para Francine. Tem todos os contatos da London Help For You aqui na descrição. Já começa a seguir eles no Instagram também. Tem consulta, diversos tipos de consulta, né? Mas a nossa consulta online é completamente gratuita. Pra gente analisar o teu caso e dizer o teu potencial de visto, eu não cobro nada. Tipo assim, só me mandar um e-mail, explicar a situação, que eu já vou te dar uma direção ou vou te dar um prazo dizendo, olha, tu tem que fazer, explicar o que tu tem que fazer pra atingir aquele visto, entendeu? Então a gente não cobra. Pode mandar e-mail, fiquem à vontade. Então tá tudo aqui na descrição. E Francine, obrigada mais uma vez. Muito obrigada a vocês, me tirou um montão de dúvida que foi surgindo na hora, foi muito bom. Um prazer. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais perguntas que a gente volta aqui para bater outro papo para a Francine, tomar um cafezinho. Obrigada. Um prazer. E a gente volta a se encontrar então no próximo Na Vibe. Até mais.